Lucas capítulo 10, versículo 40, ou melhor, 38. E aconteceu que, indo eles de caminho, entrou numa aldeia, e certa mulher, por nome Marta, o recebeu em sua casa. E tinha esta uma irmã chamada Maria, a qual, assentando-se também aos pés de Jesus, ouvia a sua palavra. Marta, porém, andava distraída em muitos serviços, e aproximando-se, disse: Senhor, não se te dá que minha irmã me deixe servir só? Dize-lhe, pois, que me ajude. Respondendo Jesus, disse-lhe: Marta, Marta, estás ansiosa e fatigada com muitas coisas, mas uma só é necessária, e Maria escolheu a boa parte, a qual não lhe será tirada. Amém? Gente, eu falei aqui agora, né? Acabei de dizer aqui agora, no dia 31, de nós estamos agradecendo ao Pai da Glória. Quando nós deparamos com essa palavra de Marta e Maria, e como que o Senhor ele é preciso naquilo que se fala sobre o reino do céu. Quando Maria ouve Jesus falando acerca das coisas celestiais, das coisas divinas, daqui a pouco ele observa e vê que Maria está interessada, e ele ficou mais motivado ainda para ministrar. Só que Marta estava procurando servir, procurando fazer melhor, para dar para os presentes ali na casa. Eu não sei se café, eu não sei se chá, eu não sei se bolinho de chuva, eu não sei. Mas eu sei que ela estava ali, atarefada. E ela estava com razão, porque ela estava atarefada para servir os que estavam presentes. E ela não tinha ajuda naquele momento, porque Maria chamou a atenção dela quando Jesus falava. E ela sentou, parou e ficou observando aquilo que o Senhor transmitia. E quando Marta, então, chama a atenção da irmã e fala para o Senhor Jesus fazer o mesmo, Jesus então diz para ela: ele escolheu a melhor parte, que não lhe será tirada. Quando nós, em uma passagem de ano, entrada de ano, nós entramos na presença do Criador e falamos: Senhor, eu quero te agradecer por mais um ano, esse ano de 2025, que para mim foi um ano desafiador, mas o Senhor sempre estava comigo. E quando der a meia-noite, eu vou, Senhor, vou cumprimentar os meus familiares, vou cumprimentar os meus amigos, porque a minha boa parte é essa, de fazer para o Senhor. E eu sei que isso não será tirado. Mas quando, amado, nós vamos por uma comemoração de final de ano, e em primeiro lugar é comemorar, já passei por muito disso, né? Desde que um dia nós estávamos passando no litoral, e quando deu a meia-noite, eu saí procurando algo que eu não sabia, e eu me deparei com uma igreja, mas havia tanta gente antes da meia-noite, e eu parei ali de longe, fiquei observando, e aquela adoração, olhando para os lados, outras pessoas correndo para lá e para cá com bebida, uma porção de coisa, e aquele povo adorando, e o Espírito Santo falou forte comigo: olha, você é um ministro da minha palavra, um sacerdote, você deveria estar lá, com a porta aberta, e você veio para cá. E eu falei: Senhor, nunca mais eu vou deixar de passar na tua casa uma entrada de ano. E até aqui tem sido assim. E quando eu vi ali aquela multidão, e a euforia, a alegria deles, quando deu meia-noite, todo mundo alegre, ali louvando ao Senhor, regozijando, se cumprimentando, irmão por irmão,
Eu quero que você analise a mesma coisa. Deus chamou você, Deus tem um chamado com você, e cada dia que chama hoje, Deus te revela esse chamado. Ele fala contigo que você não deve se misturar, mas você deve ser uma viva testemunha. Eu já ouvi muito um pai, uma mãe dizer assim: ó, eu estou bebendo essa cerveja, mas assim, menino, isso daqui não é para você fazer jamais, tá? Isso daqui eu estou fazendo, você está vendo seu pai, você vai fazer, mas não é para você fazer. Como assim? Porque o vivo testemunho está na prática, no posicionamento de cada pai e de cada mãe. Não, olha, faça o que eu te mando, mas não faça o que eu faço. Isso não existe. E nós, quando temos estado na presença do nosso Deus, igreja, nós precisamos fazer a diferença, compreender que nós escolhemos a tua parte, nós entregamos a nossa vida a Ele. Você não serve ao bispo, você não serve a bispa, você não serve a homens, você serve a um Deus vivo e verdadeiro, que fala da Bíblia Sagrada, que fala do reino do céu, que fala do céu e inferno, que fala do crente ser abençoado ou não, o crente ser abençoado ou ser amaldiçoado. A Bíblia fala com clareza. Então, quando hoje você escolhe essa parte de servir ao Senhor, não negue a tua fé com as coisas dessa vida, não negue a tua fé de dizer: Jesus, eu até quando vou continuar assim sofrendo? A bispa acabou de dizer aqui que nós tivemos um ano desafiador. Deus é minha testemunha das minhas orações, na madrugada, nas subidas do monte, do meu choro e de como chego a Ele. Mas Deus tem colocado forte no meu coração: este tempo é para você adquirir uma experiência diferenciada. Às vezes nós vemos tantas igrejas que estão cheias, então, quando você vê um líder, de repente ele não tem a experiência das marcas, verdadeiramente, de passar ali, de se ocultar o que? Numa palavra, ou num gesto, é totalmente diferente. Ainda hoje nós vemos líderes tropeçando em palavra, porque eu faço, porque tem um posicionamento de visão, de prosperidade, de fartura, dinheiro. Eu aprendi a estar na dependência do meu Deus, porque é Ele que faz todas as coisas na hora certa. Dói o meu coração. Eu fui aqui, fiz o mais rápido possível no telão e coloquei aqui basicamente, mas se eu tivesse a grande condição, o ministério tivesse a condição, eu já tinha colocado isso há muito tempo, estava aqui nítido, não estava uma coisa ridícula dessa. Se eu pudesse, meu Deus, tantas coisas que eu já teria me envolvido aqui, mas o Senhor disse que há tempo para todo propósito debaixo do céu, e esse tempo de 2026 será um tempo amplo, de portas abertas, de caminhos abertos, aonde o nome do Senhor vai ser glorificado. Deus, Ele vai te colocar em prova algumas vezes, Ele vai te colocar em desafios para ver como você vai se comportar. Não é somente os heróis da fé que tem que ser provado. Jó, quando foi provado, eu fico imaginando coçar as feridas com caco de telha, que dor, meu Deus, que coisa tremenda. Dias e dias, entra a noite, e ele ali cheio de lepra, fedendo, cheirando mal, discriminado, pessoas rejeitando, falando mal, apontando dele, julgando, e ele aguentou tudo ali no Senhor seu Deus, porque ele escolheu a boa parte que não foi tirada dele. No final, o Senhor faz com que ele viva o dobro de tudo. Nós estamos numa campanha de multiplicação. Três domingos agora fazem
dessa multiplicação. E eu creio nessa multiplicação que Deus está trazendo. Quando Marta fala para Jesus chamar a atenção da sua irmã, porque ela estava servindo sozinha. Você pode ver que quando alguém está fora do direcionamento, quer sempre tirar aquele que está no posicionamento para andar junto, para estar junto, para fazer junto. É aí que você precisa ter o discernimento do chamado de Deus na sua vida. É aí que você precisa ter a consciência do que Deus tem com a tua vida e não com o outro. Você pode amar pai, você pode amar irmão, você pode amar filho, você pode amar quem for, mas se o teu amor for maior do que para o Senhor Jesus Cristo, você não é digno de entrar no reino do Senhor Jesus, porque você tem um legado. Você tem um legado e Ele vai te negar naquele dia. Irmãos, eu fico pensando, eu fico meditando. Na última hora as pessoas estão convictas, estão certas que vão entrar no reino, e chega diante de Jesus e o Senhor traz a memória de tudo que elas fez aqui, e o Senhor possibilita elas de entrar. Apartai-vos de mim, porque eu não vos conheço. Vós que procurais a iniquidade, procurais estar sempre próximo daquilo que não era do meu agrado, apartai-vos de mim, eu não te conheço. Eu quero que você tome consciência. Hoje você pode ir, você pode voltar. Hoje você pode fazer bem para o Senhor, como também não pode fazer. Mas uma coisa é certa: se você atentar para a verdade da palavra de Deus, e cada vez você falar: Senhor, eu dobro o meu joelho, e eu quero que o Senhor fale comigo no particular, o que o Senhor tem reservado para mim neste tempo, Ele vai te mostrar, e Ele vai dar a você o direcionamento. Amém? Em nome de Jesus Cristo. Levanta a sua mão e diga assim: Jesus, eu quero ser usado por Ti. Eu quero ganhar vidas, eu quero ganhar almas, e eu creio que uma multidão em 2026 está caminhando para a tua casa, em nome de Jesus. Aplauda o Rei da Glória, de porque é digno, aleluia, de toda honra, de toda glória, aleluia. Bendito seja o nome do Senhor. Diga a pessoa que está ao teu lado: ande com Deus, viva com Deus, esteja com Deus. Amém? Viva com o Senhor, viva com Ele, tenha um particular com Ele, amado. Qual é o teu tempo de particular com Deus? O que você busca em novidade para se apresentar a Cristo? Caim buscou alguma coisa da terra e apresentou ao Senhor, e o Senhor rejeitou a sua oferta. Abel pegou o melhor das ovelhas e apresentou ao Senhor, e agradou ao Senhor, e o Senhor então aceitou a sua oferta. Caim então ficou totalmente irado por causa dessa escolha de Deus. Mas é assim: se eu bem fazer, Deus vai me recompensar como tal. Se eu mal fazer, Deus também vai me compensar com o mal. E eu preciso entender que, além do tempo de Deus, na história da Bíblia Sagrada, tem o tempo em que nós precisamos provar que somos adoradores em primeiro lugar, que chegamos para louvar, adorar, seja no banheiro de casa, seja dentro da igreja, seja onde for. Abra a tua boca, dê um louvor ao Senhor, entra na presença dEle com ações de graças, porque Ele vai liberar uma grande unção, Ele vai liberar uma grande graça para a tua vida neste tempo, em nome de Jesus. E todo principado do inferno cairá por terra, porque o nome do Senhor vai ser glorificado na tua vida. E se você toma posse, levanta a tua mão, dá um prato de glória a Deus aí, porque Deus vai fazer, Deus vai ceder.
com alguns crentes que infelizmente não entenderam nada do que é a entrega de servir ao Senhor. Eu me preocupo com alguns cristãos que se dizem estar nele, mas na verdade não estão nele. E eu vou dizer, eu estava dizendo ainda esse tempo, lá em casa, nós estamos dentro do Apocalipse. Nós estamos vivendo o Apocalipse. E eu disse, preste atenção, que as lutas que nós estamos passando, elas parecem que vão totalmente nos consumir. Você sente algo estranho na atmosfera, você sente demônios, mas a misericórdia do Senhor, a misericórdia do nosso Deus está sempre com as mãos sobre nós. A misericórdia do Senhor que está ali nos sustentando, nos dando força. Aí eu fico imaginando, imagina-se na segunda, imagina-se quando aqueles que ficarem aqui vão ter que pagar com o próprio sangue, vão correr atrás da palavra, a palavra não existe mais, o Espírito Santo foi recolhido. Se você tiver que ser salvo, vai ser salvo com o seu próprio sangue. Se nesse tempo nós como cristãos sentimos tanto a luta que vem, a sobrecarga, a tribulação, e precisamos cada dia que chama hoje renunciar e dizer: eu não tenho parte com isso, eu não quero isso para a minha vida, eu não posso. Cada dia que chama hoje é uma guerra interior, porque o nosso eu, a nossa carne, constantemente está pedindo algo concernente a esse mundo. Constantemente a nossa carne está pedindo para nós sermos participantes nessa vida de alguma coisa, mas o Espírito a todo momento está numa briga fechada, dizendo: melhor é agradar a Deus. Vigia no que você ouve, vigia no que você fala, vigia no que você vê, vigia naquilo que você vai e vem, aonde você coloca os seus pés. Vigia, porque parece que não, mas o Todo-Poderoso está lá, Ele está te contemplando. Às vezes as pessoas dizem assim: ah, eu vou aproveitar, estou sozinho, eu estou sozinha. Está coisa nenhuma. O Deus Todo-Poderoso está lá te contemplando na tua ação. Você pensa que está só. Engraçado que a maioria das pessoas, quando está 2, 3 pessoas diferenciadas ali perto dela, ela diz: eu não posso, eu não vou fazer. Mas quando ela está reservada, ah, eu vou fazer, porque ninguém está contemplando. O Espírito Santo está, Deus está, Jesus está ali, e Ele está contemplando. Se cada vez que você for errar, você pensar assim, você nunca mais vai pecar, nunca mais vai fazer coisas erradas, porque você pensa que está sozinho, mas Deus está ali te contemplando o teu ato. Ninguém está te vendo, ninguém está te observando, somente Deus e o diabo. Mas nessa noite, assim como Marta tomou aquela decisão de chamar a atenção da irmã, que isso venha a ser quebrado da nossa vida. Se existe alguém na nossa casa que diz: eu quero servir a Deus, faça a festa, louve ao Senhor, eu quero ir para a igreja, faça isso. Eu estava falando com a Paloma ainda hoje, em casa nós estávamos conversando, quantas vezes eu fiz com que eles estivessem presentes na casa do Senhor. Sempre quando eram pequenos, eu sempre fazia questão de trazê-los. A bispa falou aqui das campanhas que nós fazíamos, secado, parte me caiu, naquele tempo, tudo escuro, era um breu só, uma lama, a gente saía todos os dias para fazer campanha lá no Micail, mesma coisa no secado, debaixo do sol, chuva, sempre fazendo a obra do Senhor, e com essas crianças. Eu nunca dei legalidade para o meu filho ficar em casa e falar assim: fica aqui. Quando eles fizeram 12, 13 anos, que começaram a conhecer alguma coisa, quiseram dar uns pulinhos, de vez em quando eles diziam: pai, hoje
convidado e tal coisa, até mentia, né? Aí eu deixava, mas era muito difícil, muito raro. É muito importante nós ensinarmos e trazer a nossa casa debaixo da cobertura do Altíssimo sempre. O filho que é adolescente, ele não tem que ir. Você é que está fazendo ele crescer na graça do Senhor. Não dê legalidade, porque amanhã você vai chorar lágrimas de sangue e você vai prestar conta de cada um deles. Mesmo no ensinamento que eu dei para os meus, mesmo assim eu sei que eu preciso de alguma forma prestar uma conta concernente a cada um deles, e por isso que eu não me canso de sempre estar nas minhas orações apresentando e nas minhas consagrações dizendo: Senhor, eu tenho escolhido a boa parte, e a minha casa também tem que estar na boa parte. Levanta a sua mão em nome de Jesus. Eu quero profetizar: você e a sua casa servirá ao Senhor. Você e a sua casa vai estar em 2026 dentro deste lugar com alegria e prazer, porque o Senhor vai fazer um grande reboliço lá. Glorifica a Deus, exalta o Senhor, porque o diabo vai ser envergonhado nesse tempo, em nome de Jesus. Aquilo que o capeta está dizendo que não tem jeito, que não adianta, se Deus está no controle, nós veremos o trabalhar do Senhor. Se Deus está guiando, se Deus está dirigindo, acabou. Não tem argumento algum que nos faça desacreditar na promessa do Senhor nosso Deus sobre a nossa casa, sobre a nossa família. Amados, tem momentos que você não vai poder fazer nada pela sua família. Você vai ficar totalmente limitado, porque o Senhor não dá a glória dele para nós. Você pode querer fazer acontecer. Se Deus quiser finalizar, Ele vai finalizar. Se Deus não quiser finalizar, Ele não vai finalizar. Nós precisamos acreditar. Senhor, eu estou em oração. Às vezes a bispa fica ali preocupada, chora, e fica desesperada. Eu falo: olha, nós temos que fazer a nossa parte de jejum e oração. Deus está no controle, não podemos fazer mais além disso, porque o Senhor está nos dando um experimento. Ele está nos experimentando para ver até onde nós vamos com o nosso coração. Até nisso nós somos meio que incrédulos, mas hoje, para a glória do Senhor Deus Altíssimo, nós temos essa palavra de Marta e Maria, esse grande exemplo, e que Jesus disse: uma só coisa é necessária. Maria escolheu a boa parte, a qual não lhe será tirada. Nessa noite eu quero que você fique em pé em nome de Jesus. Você escolheu a boa parte de estar aqui, neste lugar, de estar aqui na casa do Senhor nesse domingo. 2026 vai haver, eu já declaro, em nome de Jesus, um tempo de multiplicação, um tempo de multiplicação e de avanço. Tudo que nós pudermos fazer para avançar, seja com célula, seja com campanha, seja o que for, Deus disse: o que você implantar, eu sou contigo, desde que haja santificação, separação das coisas desse mundo. Eu me faço presente. Então nós vamos louvar a Deus por tudo isso, em nome de Jesus. Coloca a mão no seu coração. Eu quero que você pense agora.